Resolução número 290, de 29 de agosto de 2008. Disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, de acordo com os artigos 117, 230 inciso 21, 231 incisos 5 e 10, do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1, da Lei nº 9.503 sublinhado, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme decreto número sublinhado 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve, artigo 1º ficam referendadas as deliberações número 64, de 30 de maio de 2008, publicada no DOU de 2 de junho de 2008 e número 67, 17 de junho de 2008, publicada no DOU de 18 de junho de 2008. Artigo 2º para efeito de registro, licenciamento e circulação, os veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de passageiros deverão ter indicação de suas características registradas para obtenção do CAT, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os requisitos do anexo desta resolução. Artigo 3º para efeito de fiscalização, independente do ano de fabricação do veículo, deve-se considerar como limite máximo de PBTC, peso bruto total combinado o valor vigente na resolução CONTRAN número 210 do 6, ou suas sucedâneas, respeitadas as combinações de veículos indicadas na portaria número 86 do 6, do DENATRAN, ou suas sucedâneas, desde que compatível com a CMT, capacidade máxima de tração e o PBTC, conforme definidos nesta resolução, declarados pelo fabricante ou importador mesmo que, por efeito de regulamentos anteriores, tenha sido declarado um valor de PBTC distinto. Parágrafo único. Para efeito de fiscalização de CVCs, combinações de veículos de carga, detentoras de AET, autorização especial de trânsito emitida conforme resolução CONTRAN 211/06, ou suas sucedâneas, prevalecem as informações de pesos e capacidades constantes da AET, com exceção do valor da CMT inscrito pelo fabricante ou importador. Artigo 4º a responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades, conforme estabelecido no anexo desta resolução será 1 do fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo acabado ou inacabado, 2 do fabricante da carroçaria ou de outros implementos, em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo, 3 do responsável pelas modificações, quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura ou número de eixos alterados, ou outras modificações previstas pelas resoluções 292/08 e 293/08, ou suas sucedâneas. 4 do proprietário do veículo, conforme estabelecido no artigo 5º desta resolução. Parágrafo único. A adequação de inscrição dos pesos e capacidades dos veículos em estoque e em fase de registro e licenciamento deverá ser realizada pelos responsáveis mencionados nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, no prazo de 60 dias contados a partir da data de publicação desta resolução, mediante o fornecimento de plaqueta com os dados nela contidos. Artigo 5º para os veículos e os licenciados até a data da entrada em vigor desta resolução, que não possuam a inscrição dos dados de tara e lotação, fica autorizada a inscrição dos mesmos, por pintura resistente ao tempo na cor amarela sobre fundo preto e altura mínima dos caracteres de 30 mm, em local visível na parte externa do veículo. Parágrafo 1º para os veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada conforme o item 4.2.2 do anexo, neste caso de responsabilidade do proprietário do veículo. Parágrafo 2º no caso de ser verificada a incorreção dos dados inscritos do veículo, durante a fiscalização de pesagem, fica o proprietário do veículo sujeito às sanções previstas no artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, independente das estabelecidas na Resolução CONTRAN número 258/07. Artigo 6º no caso do veículo inacabado, conforme definido no item 2.10 do anexo desta resolução, fica o fabricante ou importador obrigado a declarar na nota fiscal o peso do veículo nesta condição. Artigo 7º para o cumprimento do disposto no artigo 5º o proprietário do veículo terá o prazo de 120 dias a partir da data de publicação desta resolução. Artigo 8º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a resolução 49/98, CONTRAN. Ministério do Meio Ambiente anexo da resolução 290 de 29 de setembro de 2008. 1. Objetivo: estabelecer requisitos para inscrição indicativa e obrigatória dos pesos e capacidades registrados, conforme definidos no item a seguir. 2. Definições. Para efeito dessa resolução define-se: 2.1. Pesos e capacidades indicados, pesos máximos e capacidades máximas informados pelo fabricante ou importador como limites técnicos do veículo. 2.2.
Pesos e capacidades autorizados. O menor valor entre os pesos e capacidades máximos estabelecidos pelos regulamentos vigentes. Valores legais. E os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador. Valores técnicos. 2.3. Tara. Peso próprio do veículo. Acrescido dos pesos da carroceria e equipamento. Do combustível. Pelo menos 90% da capacidade dos tanques. Das ferramentas e dos acessórios. Da roda sobressalente. Do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento. Expresso em quilogramas. 2.4. Lotação. Carga útil máxima. Expressa em quilogramas, incluindo o condutor e os passageiros que o veículo pode transportar. Para os veículos de carga e tração, o número de pessoas. Para os veículos de transporte coletivo de passageiros. 2.5. Peso bruto total. PBT. O peso máximo, autorizado, que o veículo pode transmitir ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. 2.6. Peso bruto total combinado. PBTC. Peso máximo que pode ser transmitido ao pavimento pela combinação de um veículo de tração ou de carga, mais seus semi-reboques, respeitada a relação potência-peso, estabelecida pelo INMetro, Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a capacidade máxima de tração da unidade de tração, conforme definida no item 2.7 do anexo dessa resolução, e o limite máximo estabelecido na resolução CONTRAN número 211/06, e suas sucedâneas. 2.7. Capacidade máxima de tração, CMT, máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, incluído o PBT da unidade de tração, limitado pelas suas condições de geração e multiplicação do momento de força, resistência dos elementos que compõem a transmissão. 2.8. Caminhão, veículo automotor destinado ao transporte de carga, com PBT acima de 3.500 kg, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, desde que tenha capacidade máxima de tração compatível. 2.9. Caminhão trator, veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro veículo. 2.10. Veículo inacabado, tudo chassi plataforma, chassis de caminhões e caminhonetes, com cabine completa, incompleta ou sem cabine. 2.11. Veículo acabado, veículo automotor que sai de fábrica pronto para licenciamento, sem precisar de complementação. 2.12. Veículo novo, veículo de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, reboque e semi-reboque, antes do seu registro e licenciamento. 3. Aplicação. 3.1 Informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT acima de 3.500 kg. 3.1.1 Veículo automotor novo acabado, tara, lotação, PBT, PBT-C e CMT. 3.1.2 Veículo automotor novo inacabado, PBT, PBT-C e CMT. 3.1.3 Veículo automotor novo que recebeu carroceria ou implemento, tara lotação, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo. 3.1.4 Veículo automotor novo que teve alterado o número de eixos ou suas capacidades, tara, lotação e PBT, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo. 3.1.5 Veículo automotor já licenciado que teve alterado sua estrutura, número de eixos ou suas capacidades, tara, lotação, PBT e peso por eixo, respeitada a CMT informada pelo fabricante ou importador do veículo, em complemento às características informadas pelos mesmos. 3.1.6 Reboque e semi-reboque, novo ou alterado, tara, lotação e PBT. 3.2 Informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT de até 3.500 kg. 3.2.1 Todas as constantes nos itens de 3.1.1 a 3.1.6, sendo autorizada a opcionalidade, PBT-C ou CMT. Observação. As informações complementares devem atender os requisitos do item 4 deste anexo, em campo distinto das informações originais do fabricante ou importador do veículo. 4. Requisitos 4.1. Específicos. 1.1. As indicações referentes ao item 3 serão inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva resistente à ação do tempo. 4.1.2. As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 mm. Retificada com publicação no DO número 251 de 26/10/2008, seção 1, pg.149. 4.1.3. Também poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade de contraste de cor. 4.2. Normas gerais. 4.2.1. A indicação nos veículos automotores de tração, de carga será inscrita ou fixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização. 4.2.1.1. No coluna de qualquer porta, juntas dobradiças, ou no lado da fechadura. 4.2.1.2. Na borda de qualquer porta. 2.1.3. Na parte inferior do assento, voltada para a porta. 4.2.1.4. Na superfície interna de qualquer porta. 4.2.1.5.
No painel de instrumentos 4.2.2, nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação deverá ser afixada na parte frontal interna acima do para-brisa ou na parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor. Na impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga e tração. 4.2.3. Nos reboques e semi-reboques, a indicação deverá ser afixada na parte externa da carroceria na lateral dianteira. 4.2.4. Nos implementos montados sobre chassi de veículo de carga, a indicação deverá ser afixada na parte externa do mesmo, em sua lateral dianteira.